Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, meu aluno, minha aluna. Vamos trabalhar aí um plano perfeito para a sua aprovação. Um cronograma de estudos aí focado na Assembleia Legislativa do Ceará. Lembrando que é para o cargo de técnico, beleza? Cargo de técnico. A gente vai trabalhar aí o plano perfeito. Eu vou fazer aqui um plano de estudos, mostrar para você como você deve se organizar, em que focar, qual a disciplina, o peso de cada uma, né? Vamos começar a tratar de uma coisa. Você tem que entender que das coisas que mais atrapalha o aluno é o quê? Ficar garimpando as coisas. Porque assim, meu aluno, deixa eu contar só uma breve história sobre a minha vida de concurso. O ano que vem eu vou completar 30 anos que eu comecei a estudar para concurso. 30 anos. Comecei a estudar para concurso em 97. E quando eu comecei a estudar, a gente não tinha nem sequer material. Para você pegar o edital, você ia nos Correios fazer a inscrição. E quando você fazia a inscrição, era que o pessoal dos Correios lhe entregava um livrinho, que era o edital. Aí você pegava ali o assunto, chegava numa biblioteca pública, que eu sou de Garanhuns, tinha lá uma biblioteca pública, aí o cara chegava para a moça da biblioteca e dizia: moça, eu estou querendo aqui um livro falando sobre a era Getúlio Vargas. Aí ela trazia uma porrada de livro de história. Aí toma, e vira. E você, ó, sem saber o que estudar. Porque assim, não vou mentir, raramente a gente conseguia uma apostila. Eu era do interior, aí foi quando a gente teve uma sacada, acho que já lá pelo ano de 98, por aí, a gente um grupo de amigos, detalhe, todos eles hoje são concursados, todos eles que estudavam comigo são concursados, sem exceção, e a gente fez o seguinte, a gente pagava a passagem de um só, para ir a Recife, comprar uma apostila para o determinado concurso. Aí, quando ele voltava, a gente tirava cópia da apostila, uma para cada um, e sorteava a apostila. Foi aí que a gente começou a, vamos dizer assim, ter pelo menos uma coisa para estudar, porque antes era assim, ó. E hoje, meu aluno, vocês têm muita coisa para estudar. Você tem conteúdo de qualidade na internet, sem sombra de dúvida. A minha aula gratuita, que está disponível na internet aqui na Tribo, é a mesma que está disponível na plataforma. Não faço diferença, eu não faço distinção, porque eu preciso entregar o melhor sempre, independente se é pago ou não. E assim, meu aluno, você tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo bom. Mas veja, o grande problema é que
A nossa mente, ela se desgasta quando a gente tem uma coisa chamada de desgaste do poder decisório. Desgaste do poder decisório. Que é o quê? Você entra na internet, tá querendo um assunto, aí vê uma aula, começou a assistir uma aula, não gostou, vai para outra, não gostou, vai para outra, você fica aqui, ó, pulando. Por isso que às vezes o aluno percebe, eu estudo, mas percebe que eu não caminho, eu não ando, eu não avanço no edital. Exatamente por conta disso. Você já imaginou você ter tudo num lugar só? Você vai ter videoaulas, PDF, material, PDF, questões, videoaula de questões resolvidas, comentadas pelos professores. Você vai ter flashcards, você vai ter os guias rápidos, você vai ter os simulados, ou seja, tudo em um só lugar. Você não vai gastar. Você já vai começar seu dia já sabendo o que vai estudar. Você já vai começar seu dia já sem precisar gastar energia. Só é você parar e pensar num pequeno detalhe. Já percebeu que esses caras, Steve Jobs, o cara que é o dono da Meta, né, que é do Facebook, do Instagram, que eu esqueci, Mark Zuckerberg, você já percebeu que eles sempre se vestiam do mesmo jeito? Pois é. O que você gasta de energia para escolher uma roupa, você poderia estar economizando para outra coisa. Eu mesmo sou um. Eu sou um assim, eu só uso ou roupa dos cursos que eu dou aula, ou roupa a mesma roupa, camisa preta, calça mesmo, jeans e acabou. Você me encontrar em qualquer lugar, você vai me ver vestido do mesmo jeito. Por quê? Porque essa é a grande coisa, você se preocupar com coisas que vai lhe trazer um retorno. Então, olha só, eu vou deixar aqui esses contatos aqui, ó. 6 números do WhatsApp. Ou você estiver assistindo pelo seu computador, tem esse QR Code aqui, você aponta seu celular e você vai falar com a nossa equipe e vai tirar todas as suas dúvidas com relação ao nosso curso para técnico, tá certo? Que é o de ensino médio. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar. Então tá aí, vamos trabalhar aqui. Olha só, ALES, né? Plano perfeito, cronograma de estudo até a prova. Vamos seguir. Olha só, meu Instagram, para eventuais dúvidas, @prof. Jean Valnei. @prof. Jean Valnei. Eventuais dúvidas, se aqui eu não abordei um ponto, você ficou com dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim e dizer, professor, eu não entendi esse ponto que você falou lá na live, tal, se identifique, é importante, porque se de repente você falar da live, eu vou dizer qual. Aí, né? Então fica até difícil. Veja, você já deve conhecer o PRD, né? Você deve conhecer o PRD e você está com o nosso edital verticalizado, você percebe lá que tem o assunto, aí tem PRD. Aí depois você faz o score. Que é isso? Veja, o PRD é uma maneira onde você vai analisar o que você vai precisar focar mais. Aquilo que a banca mais cobra, aquilo que tem o maior peso. Não é como antigamente. Antigamente, como é que a gente estudava? Como eu digo a você, a gente pegava do começo. Se o primeiro assunto era X, a gente começava por ele e acabou. Mesmo que a banca nem sequer... Você sabe qual era a maior nossa dificuldade? Questão. Para você ter ideia, eu só vim começar a responder questão de concurso, encontrando sem ir fazer a prova, lá para o ano de 2000. Quando os caras começaram a colocar não sei quantas mil provas de concurso, aí colocava no CD-ROM, e você tinha que comprar um computador que tivesse o CD-ROM, para poder colocar, fazer o download da prova, imprimir e responder. Mas era só a prova e o gabarito. Não tem esse negócio como você tem hoje, não. Comentário, essas coisas. Então a gente estudava de maneira totalmente aleatória. Totalmente. Hoje não, hoje o estudo é profissional. E lembrando que esse concurso da ALES vai vir pessoal do Brasil todo. O nível da galera que vem fazer essa prova é um nível alto. Então você não pode trabalhar, não pode estudar com amadorismo. De forma alguma. Então você vai ter o nosso edital verticalizado lá. Ele tem uma lógica importante, que é o peso, recorrência e dificuldade. Você vai olhar o seguinte, você tem lá peso, recorrência, dificuldade, aí tem o score e a ordem numérica de urgência. Exatamente para você saber o que você tem que estudar. Primeiro você estuda os assuntos mais importantes, aqueles que têm o peso maior. Então,
Até mesmo o edital vertical já informa para você. Lembrando que você já faz ali, ó, de 1 a 3. Ah, professor, aí já tá preenchido o peso e a recorrência. Você só é agora preencher a dificuldade. Multiplica tudo e você vai ter ali um resultado de quanto você tem que reservar para cada disciplina. Lembrando que você fazendo isso, você vai focar naquilo que mais a banca cobra. Você vai focar exatamente mais naquilo que a banca cobra. Principalmente a banca IDECAM. Você sabe que a banca IDECAM não é uma banca, vamos dizer assim, singela, não é uma banca amadora, é uma banca que hoje ela está num muito alto nível dela. O pessoal chama até de IDECão. Para você ter ideia, se o pessoal chama de IDECão, é porque você sabe que, de fato, a banca é uma banca bem difícil. Então, olha só, o que é que a banca IDECAM ela mais prioriza? Vamos lá. De fato, aqui, já tenho aqui a língua portuguesa. Logo de cara, língua portuguesa. Eu sou bem sério, minha área é direito. Eu sou professor da área de direito. Direito, todo mundo chega doutor na prova. Sou bem sério para você. Todo mundo chega doutor. Todo mundo chega advogado, todo mundo chega juiz, todo mundo chega desembargador. O diferencial nesse concurso onde tem direito são as básicas, principalmente o português. Por quê? Porque a gente que é da área de direito, a gente não dá muita atenção para o português. Eu falo experiência própria. Eu estudava português antes de fazer direito. Quando eu estava estudando para concurso, né, eu sou formado em matemática, sou formado em química e, por último, eu me formei em direito. E até então, eu estudava português com força. Até aula de português eu já dei, já, quando eu era mais novo. Exatamente porque eu estudava muito português. Depois, os concursos que eu faço não precisa mais de português, então já deixei de lá. E detalhe, a maioria termina fazendo isso. Então, por isso que eu digo, foca no português, foca na língua portuguesa. E foca em quê, professor? Você vai focar ali, ó, interpretação de texto, morfologia, sintaxe, ortografia, certo? Então, você tem que sempre bater muito nisso. A Banca IDECAM, o português dela é um português muito bom. É um português que você precisa ter um conhecimento, principalmente de você aplicar as palavras dentro do texto. Ela cobra muito isso, você aplicar as palavras dentro do texto. Professor, e raciocínio lógico? É que você vai ter que estudar. Eu tenho que estudar o quê? Veja, uma das coisas que você vai ter que estudar com força é a lógica das proposições. Eu fiz aqui um levantamento, 45,23%, né? A banca cobra isso. Já as sequências, já é menos. Então, você vai ter que estudar ali uma geometria, matrizes, problemas aritméticos. É muito importante você fazer isso. Ou seja, a matemática básica. Você, antes de estudar até mesmo raciocínio lógico, eu sou formado em matemática, de aula de matemática durante 12 anos. E eu digo a você, a grande dificuldade que eu encontrava com os meus alunos, que eu dava aula de ensino fundamental, ensino médio, era exatamente a base. Os alunos não tinham a base. Para você ter ideia, eu lembro como hoje, juro por Deus, eu estava dando uma aula e fazia 3 vezes 3. Era uníssono na sala 6. Era uníssono na sala 6. Era o que mais escutava. Quando eu dizia 3 vezes 3, 6. Era, pois é. Então, termina tendo ali a base, calculadorazinha. Né? Pegar ali a tabuadazinha e vai aqui também. E treinando problemas, treinando ali regra de 3, porcentagem, né? Razão e proporção, juros simples, compostos. Vai pegando essa base para você, pelo menos, ter um raciocínio lógico, um raciocínio mais rápido, certo? Professor, e na legislação e ética? Cara, eu sou bem sincero, você vai trabalhar na parte técnica. Então, a lei de processamento de dados, né, de segurança de dados, é importante você trabalhar ela. Vai cobrar bastante isso. Né? Vai cobrar bastante, 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 que é a LGPD, né? De proteção, a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela fez o levantamento dela, ela cobrou quase 70% das questões, né, ela gosta muito de cobrar. Também ela gosta de cobrar o decreto 1171, né, que é a parte da ética ali. Ela gosta de cobrar mais a ética teórica, muito pouco. Que seria aquela ética teórica?
A ética teórica é diferença entre ética, diferença entre a ética é imutável, a moral é mutável, a ética não varia de acordo com o tempo e a sociedade, a moral varia de acordo com a sociedade, com o tempo. Então, essas distinções é o que a gente chama de ética teórica. Ela já cobra bem menos isso. É bem menos. Ela gosta mais de cobrar a parte mais específica da ética, que seria ali o código de ética. Seria ali o código de ética. Conhecimentos específicos, professor. Aqui, pode ter certeza que aqui é o núcleo duro da sua aprovação. Núcleo duro de sua aprovação. Focar bastante na redação oficial. Importantíssimo estudar redação oficial. Ferramentas suítes de escritório, gestão de informação, documentos, atendimento ao público, arquivologia, atos administrativos, já cobrou menos aqui. Veja que essa minha divisão aqui é exatamente uma divisão baseada no edital, no atual edital. Peguei o edital, fiz a análise de cada assunto dentro da banca e cheguei a essa conclusão aqui. Cheguei a essa conclusão pela quantidade de questões e tudo mais. Certo? Então, vamos lá. De uma maneira geral, vamos aqui. Lembre-se que antes eu estou apresentando o que você deve estudar para depois ensinar você como fazer sua organização nos seus estudos. Então, vamos lá. Olha só, português. Focar na interpretação, na coesão, referenciação, operadores argumentativos, sentido contextual, classe de palavras, sintaxe, período, pontuação, concordância, regência, crase, certo? Lembre-se que a IDECAN, até coloquei essa observação aqui, ó, ela vai premiar o candidato que entende a função da palavra dentro do texto, aquilo que eu tinha falado antes. Ou seja, uma das dicas que eu dou, principalmente quando o aluno ele quer melhorar em uma disciplina, e isso vale para qualquer disciplina, é você ter contato todo dia com a disciplina. Eu tive um aluno que tinha uma dificuldade com matemática, eu coloquei para ele um cronograma que ele tinha contato com a matemática todo dia. Ele respondia pelo menos uma questão de matemática. Uma questão de matemática. Ele tinha todo dia, ele tinha o seu cronograma de estudo, mas todo dia, obrigatoriamente, ele tinha que responder uma questão de matemática. Até a partir daí, para ele perder esse medo que muita gente tem da matemática, esse horror que muita gente tem da matemática. Porque acontece o seguinte, se você tem contato com aquilo todo dia, vai chegar um ponto que aquilo não vai mais causar medo. Vai se tornar uma coisa que vai ser natural na sua vida. Então, português, um grande segredo do português, caso você ainda tenha dificuldade no português, é fazer isso. Tenha contato com questões de língua portuguesa. No nosso caso, como já tem edital na praça, de acordo com a banca, pega ali de acordo com a banca, responda ali 5 a 10 questões, de acordo com sua disponibilidade de horários. Eu ainda vou abordar isso mais adiante. Raciocínio lógico, vamos lá. Começar com as proposições, estudar ali os conectivos, as equivalências lógicas, as negações, as tabelas verdades, o argumento e dedução, depois avançar para as sequências numéricas, alfabéticas e figurais, que a banca ela vai gostar muito de cobrar essa parte das figurinhas. O restante vai só manutenção. Como eu falei, manutenção, problemas aritméticos. Lembra daquela ideia? Responder uma questão ali por dia, ou se não faz um blocozinho por semana para responder. Veja que o seu estudo, meu aluno, ele não precisa ser engessado. A gente tem que entender que o nosso estudo, o estudo para concurso, é desorganizado no sentido de você ter que adaptá-lo. Quando eu digo desorganizado, é no sentido de ter, vamos chamar assim, uma malemolência para levar, porque a nossa vida ela é mutável. Aí você acha que seu estudo para concurso vai ser intacto, vai ser engessado? Não. De forma alguma, a gente tem que entender que a gente tem que começar a se adequar de acordo com o que vai acontecendo com a nossa vida. Tem dia que você não está bem, tem dia que você não está com vontade de estudar, mas você tem que manter ali pelo menos uma constância. No lugar de estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, estuda 30 minutos. Lê um livro, faz qualquer coisa. Se senta num local onde você estuda e fica lá sentado, mesmo sem estudar nada. Entendeu? Porque para ter constância, eu percebi que, nesse meu quase 30 anos vivendo nessa vida, o que eu percebi que o que aprova é a constância.
O que é a prova não é motivação, o que é a prova é a disciplina, né? Que é a constância dentro da disciplina, né? Mas não é motivação. E nem sempre o cara vai estar motivado para estudar. Nem sempre, nem sempre. E se você fica esperando a motivação para começar a estudar, eu sinto muito, vai ser bem delicado, certo? Então vamos lá, legislação e ética, né? Eu estou aqui, ó, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí eu tenho a LAI, né, de improbidade administrativa. Aí eu tenho ética e moral, valores no serviço público, princípios administrativos, legislação interna. Você sabe que, poxa, você está fazendo um concurso para a Assembleia Legislativa do Ceará. Você acha que a banca não vai cobrar a legislação interna? Agora, para saber como é que eu estudo legislação interna, meu aluno? Legislação interna é leitura. Legislação, de uma maneira geral, é leitura. Pega, ó, vai fazer o quê? Vai pegar um marca-texto simples, pega ali um marca-texto, começa aqui, ó, a marcar, a marcar. Eu mesmo tenho isso aqui, ó, 2 cores já, ó. Pronto, e pequeno, né? Então, ó, pega ali e vai marcando. Agora, a marcação inteligente. Não é a marcação como a gente vê, não, que a galera pinta tudo. De repente, o que está marcado é o que não está marcado, né? Porque o cara pinta tanto, só ficam as palavras sem estar marcado. Então, ali é o que fica destacado, né? Então, brincadeiras à parte, mas você entenda isso. Você tem que entender que a legislação interna vai ser muito cobrada. Pode ter certeza disso, né? Conhecimentos específicos, meu aluno, eu digo a você, aqui é o peso maior. Aqui o peso é muito maior. Então, você vai focar ali, ó, redação oficial, pega lá o manual de redação da presidência, pega ali a estrutura de ofício, ata, memorando, e-mail institucional, clareza, concisão, impessoalidade, formalidade, revisão gramatical, arquivologia. Dentro de arquivologia, você vai focar no ciclo documental, protocolo, classificação, tramitação, conservação, tabela de temporalidade. Isso aqui é bem delicado, isso, porque tem o que entra primeiro, não, o que entra primeiro sai primeiro. Aí sempre tem ali, bem interessante isso aí. Aí tem processo administrativo, você sabe que essa lei de processo administrativo é muito cobrada em concurso, atos administrativos muito cobrado, minutos, expedientes, organização de informações, o apoio às comissões, atendimento ao público, certo? Então, termina tendo um conteúdo muito denso para você estudar. Conteúdo muito denso. Lembrando que ainda tem o quê? A redação, meu aluno. Veja, a redação não está ali para enfeitar, não, viu? Eu digo a você, do mesmo peso que eu digo a você lá na redação de um português, eu falo para você com relação à redação. Eu falo a você com relação da redação. Não adianta chegar e ficar a redação, quando eu chegar na hora, eu faço. Não é mais redação, não é como antigamente, não. Que a banca dizia, escreva sobre o dia do índio. Ah, o dia do índio é muito legal. Não, acabou, meu amigo. Hoje é profissionalismo. A redação hoje tem técnica que você aprende para poder fazer uma redação. Tem redações que tem esqueleto, né? Eu vi uma redação que o cara só colocou o esqueleto e o cara tirou nota boa. Agora isso aí foi no Enem. Só o esqueleto, o cara tirou uma nota top. Entendeu? Então, aqui também tem isso. Tem essas regras. Então, é muito interessante você focar ali na redação, começando agora a fazer uma redação por semana. Sim, uma redação por semana, até mais ou menos ali até julho, faz ali uma redação por semana, aí pega ali o julho, até o dia da prova, 2 por semana. Sim, 2 redações por semana. Porque a redação não está para enfeite, não. Redação vai ser decisiva. Lembre-se, todo mundo vai chegar nessa prova matando o direito, né? Então, vamos pensar comigo. Ó. Se todo mundo vai chegar de igual para igual no direito, qual vai ser a diferença? Português e redação. Raciocínio lógico, a maioria também fica meio ali, ó. Porque ou a galera é muito fraca ou é meieira. Não tem aquele, né? Poucas pessoas terminam chegando raciocínio lógico topado. Não, não. Normalmente fica ali de médio para baixo. Então, ali não vai fazer muita diferença. Vai fazer a diferença onde? Na redação e no português. O direito, todo mundo vai chegar matando. Todo mundo vai chegar matando. Então, foca na redação, não deixa essa redação, não deixa para trabalhar a redação só no dia, certo? Beleza. Como é que eu faria essa distribuição?
né? Como é que eu faria essa distribuição? Eu fiz aqui uma simulação, certo? Eu fiz aqui uma simulação que seria pela questão do peso. Lembre-se que você faz ali o PRD, e do PRD, de acordo com a minha visão, veja, com a minha, você vai fazer de acordo com a sua. Então, como é que eu fiz aqui? Ó? Veja, eu coloquei, como tem um peso maior, eu peguei o meu 60% do meu tempo, eu vou colocar para conhecimentos específicos. 60% do meu tempo, porque ele tem um peso maior. Tem um peso maior. Vou colocar ali 20% de língua portuguesa, porque eu sei que língua portuguesa vai ser o diferencial. E eu pego 10% e distribuo entre legislação e ética e 10% do meu tempo com relação a raciocínio lógico. Lembrando que é o quê? Simulado. Pelo menos ali um simulado por semana, a cada 15 dias, preferível, né? Ou se não faz um simulado parcial por semana. Como assim, professor? Parcial. São 50 questões, né? 50 questões. O que é que você vai fazer? Você vai pegar ali, ó, responde 25, 25, ou responde 20, né, que é a parte básica, e depois vai para a parte específica, 30. Por isso que eu digo parcial. Responde 20 e depois 30. Lembrando, revisar erros, né? Fazer ali o seu caderno de erros. É importante você fazer isso. Professor, e como é que eu faço o cronograma? Agora sim, vamos lá. Vamos agora trabalhar o cronograma. Veja, primeiro passo é calcular suas horas líquidas de estudo. Veja, não se conta o tempo sentado. Não se conta o tempo sentado. É o tempo que você vai estudar. Eu coloquei aqui que de domingo a domingo, o cara que está estudando para concurso tem que entender que ele precisa estudar de domingo a domingo. Principalmente se já tiver edital lançado. Ah, professor, estudar de domingo a domingo. Não, meu amigo, eu não estou dizendo que é para estudar o domingo a domingo o dia todo, não. Mas pelo menos no sábado e domingo você precisa ter contato com o estudo. Por quê? Vamos pensar comigo. O cara treina a semana todinha, de segunda a sexta. Tudo certinho. Academia, horário certinho, faz a dieta direitinho, come direitinho. Aí quando é no sábado e domingo, mete o dente na cachaça e na comida. Perguntar a você, vai adiantar de alguma coisa? Não, não vai adiantar. Agora, o que é que você faz? Se o cara faz tudo e chega no sábado e domingo e mantém, aí sim, você vê resultado. Mesma coisa é o estudo. Eu não estou dizendo que você é para estudar o domingo, o sábado todo, não, mas pelo menos você precisa ali ter, principalmente se você trabalha, você precisa ali de fazer a diferença no final de semana. Ah, professor, mas porque eu preciso de tempo para família? Sim, mas vamos lá. Eu tenho 3 turnos no domingo. Tenho 3, vamos pensar só no domingo. Eu tenho 3 turnos no domingo. Pô, eu estudo um turno só. Aí você vai ter 2 para sua família, para seus amigos. Principalmente que a prova já está em cima já. A prova já está em cima. Então vamos pensar comigo, olha só. O cara tem 3 horas por dia, 7 dias na semana, como eu estou falando, tem que estudar pelo menos 3 horas no domingo. Você vai ter 21 horas líquidas na semana. 21 horas líquidas. Veja que são 3 horas de estudo, viu? Não é 3 horas de estudo assim. É 3 horas de 1 hora de estudo, 10 de descanso, 5 de WhatsApp, 5 de Instagram. Não, 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 não. Sim, 21 horas líquidas, só estudando, sem contar um intervalo. Sem contar o intervalo. Então vamos lá distribuir, ó. Pelo PRD, né, e pelo levantamento que a gente fez, você tem aqui o seguinte: você sabe que conhecimento específico, o peso vai ser bem maior. Então eu vou jogar ali mais ou menos uns 55% do meu tempo. Então eu pego as 21 horas, calculo 55%, vai dar aqui 11 horas e meia. Depois você arredonda para mais ou para menos para ir adequando. 20% de português. Então você tem ali 4 horas mais ou menos, né? 12% você vai ter 2 horas e meia. Ou seja, de acordo com a sua dificuldade, seu PRD, você vai saber qual o valor de cada tempo. Você vai ter uma porcentagem. E essa porcentagem de tempo que você vai ter que entregar, você vai jogar dentro desse cronograma. Um erro muito comum que eu vejo é o aluno querer estudar todas as disciplinas com o mesmo tempo. E não é assim. Você prioriza aquele assunto que é mais cobrado, aquela disciplina que tem o maior peso. Vai ter o maior número de questões, sim.
maior número de questões. Então você distribuiu e agora você vai ter aqui, ó, pronto. Você sabe que agora, durante toda a sua semana, você tem que fechar a semana ter estudado 11 horas e meia de um, 4 horas de outro, certo? Aqui eu nem fiz o cálculo certinho, eu fiz aqui aproximado, certo? Fiz aqui um cálculo aproximado. Mas, para você só ter uma ideia aqui. Só uma observação, meu aluno. Deixa eu falar bem sério. Eu sou um cara que uma das coisas que eu sempre guardei para mim é jamais cometer estelionato educacional. Cronograma não se pega pronto de ninguém. Eu fico vendo a galera, cronograma pronto, cronograma. Meu amigo, como é que eu vou pegar um cronograma pronto se eu não sei nem qual é a sua realidade? Eu não sei nem, porque aqui eu coloquei 3 horas, mas de repente você tem 4 para estudar, de repente você só tem 2. E como é que eu vou fazer um cronograma pronto já? Você, meu aluno, tem que tomar essa responsabilidade para si. Você que tem que fazer o seu cronograma. Aqui eu estou mostrando uma ideia geral para você fazer essa divisão e seguir. E seguir. Esse é o segredo. Estou mostrando aqui para você ter uma base. E depois você organiza tudo, deixa tudo redondinho. Certo? Lembrando que, olha só, a Banca Idecam, você não pode desmerecer de jeito nenhum o português. Você não pode desmerecer como é que eu posso dizer? Os erros. Os erros. Sim, os erros. Porque você corrigindo os erros, você começa a entender a lógica da banca. E para você conhecer uma banca a fundo mesmo, você deve responder muitas questões dela. Você começa a perceber o padrão. E a partir do momento que você percebe o padrão, você consegue, né, seguir. Agora vamos lá. O que você precisa entender, a prova já está aqui próximo. Né? A prova está aqui, 80 dias, 80 e poucos dias. Estudar uma teoria enxuta, responder questões da banca, revisar erro. E isso, meu aluno, toda semana sem errar. Toda semana sem errar. Toda semana sem errar. Toda semana. Professor, então como seria o meu dia fixo? Você não tem 3 horas? Você faz isso, ó. 1h20, você tem teoria dirigida ou revisão teórica. Teoria como assim, professor? Teoria, ou você estuda a teoria, ou você revisa. Vai depender do seu cronograma. Por quê? Porque eu vou dizer a você o que é importante. Vamos imaginar que hoje, nessa 1h20, eu estudei crase. Em 1h20, fechada. Quando for amanhã, eu vou para o próximo assunto? Não. Você vai ter que, obrigatoriamente, quando for na próxima vez que você for estudar português, você obrigatoriamente tem que dar uma revisada em crase. Esse é um erro de muitos alunos. Avança o edital sem sequer se preocupar em fazer a revisão anterior. Para reforçar aquilo na sua mente. Para fazer o reforço cognitivo. Então, como seria aqui, ó? E veja, meu aluno, aqui eu estou falando, não é 3 horas que você tem com a bunda na cadeira, não, viu? Aqui não são 3 horas com a bunda. Aqui não é só o tempo que você faz. Não, não, não. Aqui é 3 horas de estudo. Então, para isso aqui, aí você deu, professor, mas aqui, entre 1h20 e 1 hora, eu posso tirar 10 minutos de descanso? Sim, desde que você tenha 3 horas e 10 minutos para estudar. Porque 3 horas é só para estudar. Eu não estou falando 3 horas incluído o tempo de descanso, não. Porque, meu amigo, o cara que tem... No começo, eu sei que quem começa a estudar termina tendo uma certa dificuldade de passar 3 horas estudando. Mas com o tempo, você reforçando, chega um ponto que você consegue passar aí tranquilamente 3 horas, tranquilamente seguidas, estudando. E com foco. Agora, tudo isso é treino. Então, vamos lá. Pegou 1h20 teoria, 1 hora questão. Pronto. 30 minutos, corrigir as questões e meter as questões erradas num caderno de erro. E ali, ó, 10 minutinhos, volta para revisar
aquilo que você errou. Meu amigo, se você fizer, eu, eu falo isso para você, porque eu só tenho 3 horas de estudo por dia também. Eu fiz com 3 horas porque é o meu tempo na realidade, eu tenho 4 horas livres. Só que eu faço o quê? Eu pego a outra hora e deixo livre para ter intervalos, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara quer dar um ir ao ban vou dizer, quer dar um mijão, o cara quer ir ao banheiro, o cara quer ir ao banheiro. Porra, o cara tem que pegar e incluir. Por isso que eu deixo essa 1 hora livre para isso. Eu moro onde eu estudo é no primeiro andar, eu tenho que descer, pegar água, pegar um café, pegar um biscoito, alguma coisa, ir ao banheiro, resolver alguma coisa. De repente alguém bate na porta, eu preciso atender. Então, a ideia é essa, você precisa ter pelo menos ali umas 3 horas e meia, por ali, para pelo menos ir adequando e ter suas 3 horas. Então, esse é meu estudo. A única diferença que eu faço aqui é que eu já incluo esses 10 minutos aqui, ó. Eu já incluo esses 10 minutos aqui, né? Porque aqui eu já faço a revisão do que eu errei aqui, ó, na correção ativa. E veja, meu aluno, eu comecei fazendo dessa forma que está aqui, mas com o tempo você vai começando a fazer, sabe o quê? A agregar. Como assim, a agregar? Eu estudo 3 horas, uma disciplina só. Esse é o meu método. Eu pego uma disciplina por dia, entendeu? Então, eu tenho uma disciplina por dia, 3 horas. Então, o que acontece? Eu estou, às vezes, aqui, ó, na teoria dirigida, deixa eu mostrar aqui na tela, com o tempo você vai se tornando isso automático. Você está aqui na teoria dirigida, está ali estudando teoria, e o que é que você faz? Você já procura uma questão para saber se aquela teoria está sendo abordada. Eu gosto muito de fazer isso para saber se o que eu estou estudando é cobrado. Principalmente se for uma banca que não tem muitas questões sobre aquele determinado assunto, né? No começo você começa bem quadradinho, hora certinha, tal, mas depois, ó, se torna natural. E isso é que é bom. Por quê? Porque você criou o seu método de estudo. Você criou sua regra, você criou sua maneira de estudar. E isso é o que falta em muitos alunos. Porque fica assistindo uma coisa hoje, aí de repente vê um vídeo de um cara dizendo, veja, aqueles vídeos que você vê na internet. Veja como eu passei para o concurso do juiz da NASA estudando apenas um mês. Eu garanto que você já deve ter visto isso. Eu garanto que você já viu isso. Isso, eu digo a você, é mentira. Mentira. Ninguém passa estudando 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Por quê? Porque o cara já tem uma experiência de estudo. Ele pode passar agora em 3 meses, mas ele já estudou para concurso antes, ele teve um ensino médio bom, um ensino fundamental bom, ele teve uma base boa. Vem cá, deixa eu contar um segredo. Tem suporte em casa para estudar, que é uma coisa que quase ninguém tem. Entendeu do que eu estou falando? Então, aí o cara passa em 3 meses. Passa. Agora, se tiver tudo isso anterior. Agora, o cara começando aqui, muitas vezes do zero, muitas vezes balançando menina aqui, muitas vezes marido aqui, ó, com menos juízo, esposa também com menos juízo, família com menos juízo, patrão com menos juízo. Duvida o cara passar em 3 meses, todo mundo com menos juízo do cara. Agora, se você teve uma base, você tem o que eu chamo de rede de apoio, teve uma base boa, tem tempo para estudar, oxe, aí sim, eu acredito que o cara passa. Agora, isso aí não chega a ser 0,01% dos concurseiros. 99,9% dos concurseiros hoje precisam trabalhar, estudar, sustentar a casa, sustentar a família, aguentar conversinha de parente, de família. Isso é a realidade, porque eu fui concurseiro minha vida todinha. Hoje não, hoje eu tenho tudo isso que o cara busca, eu só vim alcançar agora, depois que eu já estava estabilizado, estava tudo certo. Eu tenho meu horário de estudar, ninguém me atrapalha, porque eu já deixo tudo certinho, meu horário todo certinho. Eu moro só com a minha filha, então pronto. Então, ela tem o horário dela, eu tenho o meu horário. Antes de vir, por exemplo, trabalhar aqui ou estudar aqui, eu já boto ela para estudar também.
Aí, de vez em quando, eu lembro daquele tempinho, eu sempre vou lá para ver se ela está estudando, porque adolescente sabe como é. Então, essa é a realidade do concurseiro brasileiro, meu amigo. Não fique pensando que você vai ter uma vida perfeita no seu mundo de estudo. Não, é sofrido, meu irmão. É suor, sangue, lágrima, é chororô toda semana. É chororô toda semana, né? Então, e outra coisa, se você está estudando para concurso e não chorar, você está estudando errado. Estou bem sério. Então, vamos pensar aqui, ó. Aí eu fiz aqui um cronograma. Eu montei um cronograma, mas quem vai ter que montar é você, entendeu? Veja, aqui eu fiz uma sugestão, né? Olha só. Eu peguei ali a segunda para estudar. Veja que eu só tô, ó, eu coloquei que é meu caso. Veja, por isso que eu estou dizendo, eu fiz com base na minha realidade. Porque como eu não conheço a sua realidade, meu aluno, eu não tenho como fazer. Você já imaginou ter que fazer de acordo com a realidade de todo mundo, que todos os cenários possíveis são infinitos, né? Por exemplo, eu fiz aqui. Na segunda-feira, eu estudar ali redação oficial. Na primeira hora, na segunda hora ali, também redação oficial. E na terceira hora, questão e revisão. Seria uma adaptação que você podia fazer. Na terça, ia para o português. Pegava ali questões. Na quarta, arquivologia. Questão. Quinta, legislação e ética. Sexta, aí eu já ia ali, ó, sistemas, informática, rotina administrativa, atendimento ao público. Aí sábado, raciocínio lógico, né? Como raciocínio lógico eu preciso de menos tempo, mas eu já jogo um português aqui, eu sei que eu vou precisar de português. E quinta, redação. Quando for na outra semana, já coloca aqueles assuntos, aquelas disciplinas que você não estudou na semana anterior. Eu sempre faço meu cronograma de estudo, no domingo. No domingo. Sempre eu faço meu cronograma de estudo no domingo. Aí eu pego o meu cronograma de estudo, vou lá no domingo de manhã, organizo tudo direitinho, já deixo tudo prontinho para a semana toda. Já deixo tudo certinho. Tá, 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 tá. Aí quando é... Aí vamos pensar o seguinte, que aí é onde mora o perigo. Às vezes, o aluno reservou ali suas 3 horinhas, suas 2 horinhas, 1 horinha de estudo, e naquele dia não deu para ele estudar. Naquele dia não deu para ele estudar. Cara, o que é que você faz? Você pega o seu cronograma, pronto, não estudei na quarta. Então pega as disciplinas que não estudou na quarta e não coloca na próxima semana, não. Não coloca. Coloca ela na quinta. E a da quinta passa para a sexta, da sexta para o sábado, e assim vai. Assim vai. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo. Aqui, vamos imaginar que você tem pavor de raciocínio lógico. Sabe o que é que vai acontecer quando for sábado? Vai acontecer tudo para você não estudar. O universo, ele... Eu já estou vendo que tem gente que está rindo. Porque é isso que acontece. Tudo vai dizer assim, oxe, meu irmão, hoje é português. Amigo, você vai ter dor de cabeça, menino vai adoecer, vai chorar, não sei o quê, vai faltar energia. Se você deixa para estudar de novo, só no sábado, o raciocínio lógico, vai acontecer a mesma coisa. E isso é uma maneira que a gente chama de hack cerebral para que você se force a estudar a disciplina que você não gosta. A disciplina que você tem dificuldade. Professor, eu vou conseguir, vou organizar o meu estudo. Só que assim, professor, eu só tenho 1 hora de estudo. Tem como ser aprovado em concurso estudando apenas 1 hora líquida de estudo? Tem. Tem. Agora, só que tem um detalhe. Você vai demorar mais tempo para bater matéria, para bater edital, para estudar os assuntos que mais são cobrados. Mas o que é que você faz? Tem 1 hora de estudo, 40 minutos de teoria, 20 minutos de questão. Acabou. Segue o plano, vai estudar de novo só no outro dia. 2 horas. Bota ali 1 hora de teoria, 40 minutos de questão e 20 de revisão. Ah, pessoal, eu tenho o dia todinho para estudar. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Se você tem o dia todo para estudar e você não reserva o seu horário de estudo, você procrastina. Porque para o seu cérebro, ele vai dizer assim, meu irmão,
Amanhã tu tem o dia todo livre, deixa pra estudar amanhã. Isso é um perigo. Então, mesmo que você tenha o seu dia todo livre, você reserva ali 5 horas, 6 horas de estudo. Pronto. Faz 2 blocos, 3 horas um horário, 3 horas em outro. Acabou. Você tem um dia todo livre? Pronto. Faz isso, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Não sei como é seu ciclo, né? Se você... Pronto, eu mesmo funciono muito melhor de manhã. Então, por isso que quando eu quero aprender uma disciplina que eu tenho dificuldade, eu já coloco ela de manhã. Uma disciplina que eu vou precisar de mais tempo para aprender, eu já jogo de manhã. Então, não sei como é seu ciclo, então você pega... Eu coloco de manhã e à tarde. Se eu tivesse mais tempo para estudar, seria 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Só tem 6 horas. Você já bota 3 horas da tarde, 3 horas da noite. Pronto. Divide. Mas nunca cometa o erro de achar, pelo fato de você ter o dia todo livre, de estudar quando der vontade, estudar quando der na cabeça. Não é bem assim. Não vai ser bem assim. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Faça o seu cronograma. Faça lá, veja quais são os assuntos. Siga o edital, veja o que você tem mais dificuldade. Estuda aquilo que você tem dificuldade primeiro. Certo? Faça um cronograma. Certo? Eu terei... manda uma foto do seu cronograma para mim. Sério, pode mandar. Pode mandar. Manda aí um direct para mim. Fiz o meu cronograma aqui. Dê uma olhadinha nele. Veja aí o que é que você acha. Eu só tenho tantas horas para estudar e eu fiz ele assim. Pronto. Manda para mim. Com 2 L's. É Jean Valnei com 2 L's. Manda para mim. Certo? Eu recebi muitos aí agora dos alunos que estão estudando para o TJ. Né? Então, terei maior prazer também aqui receber de vocês que estão estudando para a Alex. Beleza? Beleza? Então, assim, lembre-se que aqui não é nada engessado. Você vai... Aqui eu dou um norte, uma direção e você vai fazer toda a sua adequação. Perfeito? Eu fico no aguardo. Bons estudos e uma boa prova para você. Já estou desejando uma boa prova. Tá joia? Então a gente se vê. Qualquer coisa, só dá um grito. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!